boa tarde. E hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida como símbolo da luta pelos direitos de crianças e adolescentes em lembrança ao sequestro da menina Araceli Cabreira Sanches, estuprada e assassinada aos 8 anos de idade em 18 de maio de 1973 em Vitória. O corpo foi encontrado 6 dias depois, completamente desfigurado e com sinais de abuso sexual. Os responsáveis pelo crime não foram responsabilizados. E o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é o tema do Câmara em Debate de hoje. Lidera aqui, doutor Elcio, uma campanha em Campinas e região para que seja implantada uma delegacia especializada para apurar esses casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. De que forma essa delegacia especializada poderia ajudar nesses casos? E o atendimento hoje é feito pela Delegacia da Mulher. Ela não atende às necessidades desse grupo? Boa tarde, Mirna. Boa tarde, amigos que nos acompanham pela TV Câmara. Mirna, o que ocorre é o seguinte: a Delegacia da Mulher não é especialista nesta área. Então, a delegada, as pessoas que auxiliam a delegada, evidentemente fazem o possível. Eu não quero aqui trazer nenhuma crítica, porque eles fazem até um pouco além do possível. Quando eu defendo a aplicação em Campinas de uma delegacia especializada, eu estou falando, na verdade, de um núcleo de atendimento. Porque qual a dificuldade que existe hoje em Campinas? Se uma criança é violentada, ela passa necessariamente por de 5 a 8 depoimentos. Ela vai falar com a delegada, depois com o assistente social, conselho tutelar, promotor, juiz. Então isso desgasta a criança, cria instabilidade na sociedade. E a delegacia especializada, atuando como núcleo de atendimento, no único depoimento, ressalvado o sigilo, a dignidade da criança, vítima, dos pais, no único atendimento você consegue extrair tudo o que ocorreu, com um psicólogo preparado. Então, o que eu digo, o que eu busco, na verdade, através da delegacia especializada, hoje nós já temos algo em torno de 85 mil assinaturas em Campinas, é trazer dignidade no atendimento. Sim. A criança foi vítima, ok, então tem um lugar específico. Se você procurar entender como funciona uma delegacia especializada, já existem 6 no país. Nessa delegacia especializada, por exemplo, a delegada, que acompanhada com o psicólogo, ela consegue, com uma boneca, extrair de uma menininha, de uma criança vítima, o que ocorreu. Conversando com sutileza, com jeito. Aí sim, com um menininho, por exemplo, outro dia eu vi uma reportagem que o psicólogo deixou um caminhãozinho para que ele brincasse e tal, e ele foi contando o que estava ocorrendo. Sim. Então isso é dignidade. Então essa delegacia, a delegacia com esse perfil em Campinas... Porque ele sabe contar a realidade de acordo com a ótica que ele teve. Isso. Então, por isso que a boneca, Sim. o carrinho aí... Eles usam, os profissionais, instrumentos, objetos, para que a criança possa registrar com precisão, na sua linguagem simples, o que ocorreu, qual o grau de sofrimento, quem fez aquilo, quem teve a intenção, mas não fez, que pode ocorrer. Então, o que ocorre? O objetivo dessa delegacia é ser mais uma no país. Nós já temos 6 no país. No estado de São Paulo já temos? Não, nós temos em Belo Horizonte, Curitiba, Paraná, Minas. Sim. Então, o que ocorre? Nós conseguindo trazer essa delegacia para Campinas. Campinas hoje ocupa o 4º lugar em casos de pedofilia no país. 4º lugar, o último cenário que eu tenho de informação. Então, são muitos casos que essa delegacia, como núcleo de atendimento, poderiam ajudar a solucionar e encaminhar de vez para as autoridades aquele depoimento com documentos, com provas suficientes para que o promotor faça aquilo que for necessário, o juiz, assistente social. Sim. Então, é um núcleo de atendimento que traz respeito, dignidade, não só à criança, mas à família. Porque muitas vezes, Jairo, vereador Arli, que acaba de chegar, o que ocorre? Muitas vezes a sociedade não perdoa.
E aí o que nós temos? A criança não conseguiu obter justiça, porque não foi apurado pela lentidão do processo, pela falta até de conhecimento em algumas áreas, e a sociedade não perdoa, porque quando jovem, essa criança ainda vai ouvir comentários, olha, essa menina foi violentada uma vez. Então isso traz manchas que não apagam nunca. E uma delegacia especializada, sigilosa, como tem que ser, esse caso interessa a quem? A vítima, aos pais e à justiça. Sim. E não a especulação da sociedade. Então o objetivo dessa delegacia, resumindo, é tratar um tema tão importante com delicadeza, com sigilo e com respeito. Esse é o foco dessa delegacia. Se você pensar em algo diferente, o que nós vamos ter? Uma criança expondo o que ocorreu em vários lugares, pessoas fazendo perguntas que não dominam bem o assunto, e tudo isso é muito complicado. Por isso que nós apostamos e vamos continuar nesse projeto. E São depois, necessárias quantas assinaturas, não vereador? existe, na verdade, um limite. Nós traçamos, aqui nesta casa, atingirmos 100 mil assinaturas. Sim. Para depois fazer uma discussão com o secretário de Segurança Pública em São Paulo e estudar a viabilidade de Campinas. E vamos levar dados concretos para ele. Por exemplo, a quarta cidade do país com maior índice de casos de violência sexual. É um ponto. Se você... hoje eu conversei, Mirna, com o general Seixas, que cuida do Disque Denúncia. Sim. Eu estive representando a Câmara Municipal cedo no centro da cidade, no Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. E ele me dizia o seguinte, que nesses 4 meses deste ano, para 5 agora, 5 meses, ele já teve quase 500 casos de denúncias relacionadas à violência sexual. Sim. Quase que o mesmo tanto do ano passado, o ano todo. Então isso está aumentando. Mas não é que esteja aumentando, essa que é a questão. Não é a violência sexual que está aumentando, é assim que o senhor vê, é a coragem das pessoas denunciarem. Exatamente, aí você tocou no ponto. Não está aumentando, na verdade, sempre existiu demais. É que agora as pessoas estão tendo coragem para denunciar, coragem para ligar, para falar para o vizinho, para sair daquele comando do marido que é o provedor, mas ao mesmo tempo ele explora também as crianças. Sim. Então as pessoas estão adquirindo conhecimento, informação, e esse dia que nós comemoramos hoje do enfrentamento, do combate à violência sexual e exploração, é um dia importantíssimo para que as pessoas possam cada vez mais exercer essa cidadania, os seus direitos, denunciar, de falar, não ficar quieto. Então eu acho que este aumento nas denúncias já é um reflexo positivo do trabalho que está sendo feito na cidade. Vereador Elcio, o senhor, juntamente com o vereador Zé do Gelo, é o autor de uma lei que instituiu a Semana de Combate à Pedofilia aqui em Campinas. Hoje a gente tem esse movimento que é contra, né, o abuso e a exploração sexual de crianças, e a semana. O que ela pode promover para a sociedade campineira? O objetivo da semana, Mirna, é esse que está ocorrendo já no dia da exploração sexual. É conscientizar as pessoas, expor desta forma pedofilia mais preciso. Nós tratamos essa semana como lei municipal do combate à pedofilia, para explicar para as pessoas o que é exatamente pedofilia. Sim. Muito embora as pessoas tenham conhecimento, é importante registrar, Mirna, que 70% dos casos de pedofilia ocorrem no seio doméstico. São pessoas próximas os agressores, né? Então isso é importante. Agora, o que nós devemos também observar, vereador Arli, é que a tecnologia, os meios de comunicação recentemente, têm feito com que esse número aumentasse de forma substancial. Você vê que hoje o computador, por exemplo, a internet, ele põe o mundo para a criança à disposição em minutos. Então, permite que as pessoas que estão mal intencionadas façam uso da internet e tragam as crianças para participar. Então, os pais precisam não só denunciar casos quando tem o conhecimento do vizinho, da vizinha, mas eles precisam também estar atentos àquilo que os filhos estão fazendo no dia a dia, né? Então, essa semana da pedofilia, de combate à pedofilia,
ela tem muito esse foco de conscientizar os pais daquilo que pode e não pode com relação aos seus filhos. Por exemplo, ficar muito atento à questão da internet. Sim. Porque a internet hoje, se for bem usada, é uma bênção, mas se não for também, serve como uma maldição na casa da pessoa. Essa é a realidade. Então, o que é necessário fazer? É necessário que a sociedade tome conhecimento que esse crime é horrível em todas as esferas, mas a sociedade pode também não ficar apenas dependendo dos equipamentos do poder público, né? Denunciar, levantar essa bandeira, usar todos os mecanismos possíveis para que aquela situação de fato termine. Agora, é importante também, Mirna, que as pessoas tenham essa consciência e usem cada vez mais esses métodos de estar conversando com os filhos. Os adolescentes, muitas vezes, eles ficam numa situação de carência, ausência dos pais, que precisam trabalhar, trazer o alimento para casa. Então, é necessário conversar muito, orientar muito, explicar. É melhor o pai e a mãe explicar como funciona essa questão sexual com as crianças, a pedofilia, tudo, do que, de repente, um vizinho tentar explicar. Sim. Então, é necessário que as pessoas tenham muito clara essa questão e possam, no dia a dia, desenvolver essa prática de conscientizar. Então, essa semana de combate à pedofilia, minha, do vereador Zé do Gelo, esse projeto que se tornou lei, na verdade, o objetivo é único, é esse, que as crianças possam ser tratadas de forma diferenciada. E quando, só para finalizar, quando o Jairo falava a respeito da morosidade da justiça, de fato isso é verdade. Se você presta hoje depoimento na delegacia da mulher, para você ser ouvido, de repente, pelo conselho, pode demorar 1 mês, 2, 3. Quando eu trago essa ideia de montar um núcleo de atendimento, visa, Jairo, principalmente diminuir esse tempo. Nessa delegacia já teria, por exemplo, um plantonista do Conselho Tutelar nesse local? Sim, de vários segmentos, na verdade. Sim. Essa forma que eu estou desenvolvendo, na verdade, não é minha, já existe desta forma. A ideia é trazer esse modelo que já existe em outros locais. Eu conversei há pouco tempo com o Dr. Richard Paikin, que é autoridade juiz da Vara da Infância e Juventude, e ele dizia que esse núcleo, se bem trabalhado, funciona muito bem. Porque você ganha tempo, ganha o sigilo absoluto e traz a criança num único depoimento para esclarecer o que ocorreu. Sim. Porque ficar repetindo o que ocorreu todas as vezes cria desgaste, cria outros sentimentos na criança. Então, o objetivo é muito de ganhar tempo também com essa delegacia. Hoje discute o enfrentamento e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu vou mostrar aqui, olha, hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E em todo o país, nós temos campanhas, em Campinas também, uma série de atividades durante o dia, para justamente mobilizar toda a sociedade a respeito desse problema e de como ele deve ser enfrentado no nosso município. Discutir o tema é uma forma também de enfrentarmos o problema. Vereador Elcio, eu percebo que aqui, inclusive, o senhor tem várias propostas para sempre estar lembrando as pessoas nos mais diversos lugares. Tem aqui até proposta de colocar cartazes ou placas sobre combate à pedofilia em ônibus, falar sobre isso também nos cinemas. Por que essa proposta de todo lugar, apesar de ser um entretenimento, ou até às vezes no dia a dia, enquanto a pessoa vai trabalhar, ela está atenta a esse assunto? Mirna, quando assumi a condição de vereador, eu já desenvolvi esse trabalho relacionado à criança e adolescente muito, muito anterior mesmo ao fato de ser vereador. Então, eu já trouxe esta vontade de trabalhar nesse segmento. Chegando nesta casa, nós iniciamos o projeto da Delegacia Especializada. Aí ocorreram diversos projetos, parece-me que ao todo eu já devo ter algo quase em torno de 20 projetos relacionados à criança e adolescente, não só no aspecto da violência sexual, mas abandono de crianças também. Então, o que ocorre? Se tornou, na verdade, uma bandeira de trabalho, porque eu acho que todos os lugares,
Não custa nada, por exemplo, hoje já é lei, um ônibus, por exemplo, ter uma tarja, um cartaz, denuncie, pedofilia é crime, porque às vezes a pessoa está tão distraída, ela olha aquilo e fala, puxa vida, eu acho que está ocorrendo isso em tal lugar. Então você chama a atenção com um projeto simples, mas o objetivo central qual é? Sendo a minha bandeira de trabalho, que a população da cidade de Campinas, região, que eles possam estar atento a essa questão. Porque seguramente eu tenho experiência nesta área, porque eu tenho uma filha de 15 anos que eu adotei. E isso ocorreu não com a minha filha, mas com uma irmã dela. Foi violentada muito, 2 ou 3 anos de idade. Sim. Então eu acompanhei isso de perto. Então essa luta ela já vem de seguramente quase 15 anos que eu estou lutando nesse segmento. Antes mesmo de nem passava pela cabeça ser vereador, na verdade, quando eu comecei a defender essa bandeira. Então o que ocorre? Todo o instrumento, tudo aquilo que você tem condições de levar para a população, primeiro você conscientiza, orienta, passa as ferramentas necessárias para a população utilizar, porque não adianta ficar esperando só do poder público. Nós temos, na verdade, um grande exército na rua de voluntários. O vereador Arli citou a questão dos voluntários que antigamente auxiliavam o juiz de menores. E hoje, por que não ter voluntários nos dias de hoje? Porque a pessoa pode denunciar de forma anônima a qualquer momento, a qualquer hora do dia. E não precisa, evidentemente, se identificar. Basta um ato de coragem, de amor. Se não quer fazer a denúncia da sua casa, faça de um orelhão na cidade, mas desde que seja uma denúncia séria, não um trote. Então eu acho que a questão da pedofilia em si, por ser tão sério, tão grave, eu tenho dedicado uma boa parte da minha vida a conscientizar as pessoas. Porque eu acho que a conscientização leva à educação, ao conhecimento, e tendo conhecimento, as pessoas que fazem isso, elas vão ficar assim mais intimidadas, porque o vizinho está de olho em você, é assim que funciona. Sim. Porque ocorre muitas vezes que a pessoa fala, isso é problema do Poder Judiciário. Não, é problema da sociedade, problema de todas as esferas, é problema nosso. E qualquer tipo de denúncia, nós temos os números já citados por você, é o 181 estadual, é o 100 nacional, e o telefone aqui de Campinas, 3236-3040. São números que a população pode utilizar 24 horas por dia. Sim. E também tem os conselhos tutelares, a Delegacia da Mulher, a própria Polícia Militar no 190. Se você quiser fazer uma ocorrência anônima, eles recebem e encaminham. Sim. A população precisa ter essa consciência. Obrigada aos convidados e o nosso programa fica por aqui. Na sequência, você acompanha a palestra do Lions Club na primeira parte da reunião de vereadores, que vai tratar do Dia da Terra. Até o próximo Câmara em Debate.